Então eu quero compartilhar com os irmãos o livro do Êxodo, no capítulo 12, com muito temor. Eu quero compartilhar com os irmãos dois versículos, o versículo 12 e o versículo 13, depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, versículo 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome por essa oportunidade, Deus. Te dou graça, agradeço ao Senhor com tanto temor. Eu sei que a tua igreja está aqui, os teus filhos que tu compraste, Senhor, com teu precioso sangue. Essa é a igreja do Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, a trazer uma mensagem, Senhor, que seja do teu coração para a igreja que tu compraste, Pai. No nome de Jesus, usa a minha vida como instrumento para abençoar a sua igreja, no nome de Jesus. Amém. Meios vão poder sentar. Desde o momento, eu comecei a buscar, e às vezes você corre outros textos, você olha e... Mas eu queria pregar sobre isso, e vem angústia, vem algumas coisas, e eu sou muito perfeccionista, irmãos. Não 100%, mas eu sou aquele tipo de pessoas que não gostam de errar. Mas eu carrego alguém nas costas que erra. Se alguém errar, eu carrego nas costas, não tem problema algum. Mas eu não gosto de errar. Eu não gosto de errar porque para mim eu tenho que ser exemplo. Ninguém é, na verdade, perfeito. E Deus me conhece. E Deus sabe o quanto eu tenho esse medo de errar. E quando se trata de Batista, quando se trata dos irmãos, que na verdade, o pastor Reinaldo, o pastor Manuel, eles praticamente me discipularam. Eu olho para esses homens, olho para a igreja, e Jesus, amado, eu preciso tomar muito cuidado. Mas é com muito amor essa palavra para o seu coração. Amém, irmãos? Amém. Às vezes a gente aprende algumas coisas, e eu já ouvi alguns pastores, alguns irmãos falarem sobre isso. E eu aprendi que o que é bom nós temos que também passar para aqueles que são de Deus. Uma das coisas que eu sempre ouvi, e o brasileiro ele gosta muito de copiar as coisas. Eu tenho muito medo disso, é uma das coisas que eu me preocupo. No início da minha conversão, sempre me davam um testemunho e algumas fitas de gravações, eu nunca gostei de pregações, eu nunca gostei de ouvir pregações. E porque eu sempre tive medo de copiar. E a gente sabe que muitas pessoas copiam, até a forma de falar, a forma de ser, até a gravata, até dar um murro no público. Tem gente que copia essas coisas, quer parecer com outra. E eu lembro que quando eu me converti, eu louvava no sábado e no domingo, sempre indo do Mato Nascimento, e o nosso irmão Sandro, pai do Davi, do Evandro, do Tiago, do Eliseu, ele um dia me falou para mim assim: qualquer dia você vai acordar Mato Nascimento. E eu gostava mesmo, todos os dias Mato Nascimento gravava, eu aprendi e louvava. E Deus foi mostrando para mim que, na verdade, Ele queria me usar como eu sou. Eu não preciso, ninguém precisa copiar de alguém alguma coisa. Deus quer usar você como você é. Deus quer me usar assim como eu sou. E uma das coisas que o brasileiro copia muito, isso na igreja evangélica tem muito isso também. Aquele negócio de dizer assim: cutuca o teu irmão, sabe? Repete, fala, repete comigo e profetiza, aponta o dedo na cara do teu irmão. E eu fui atrás disso, e eu nunca fui muito fã dessas coisas.
E quando o irmão me cutuca, eu confesso para você que eu baixo a cabeça, não repito com ele, porque eu estudei com um homem da Batista de Perdizes, um homem de 84 anos, Senhor. Ele diz que esse tipo de pregações se chama manipulação de ouvinte. Isso veio de acordo com aquilo que eu já imaginava. Aquilo que eu já pensava, para mim também não estava correto aquilo. E muitas igrejas copiam, muitos irmãos copiam, querem copiar, querem ficar parecendo com alguma coisa. E eu tenho medo dessas coisas, então eu prefiro me isolar. Hoje eu me isolei e queria Deus fala, porque é a tua igreja, é o teu povo. E li outros textos, Deus falou comigo sobre esse texto. E Deus me fez lembrar como se eu estivesse. Os irmãos louvando aqui, com os olhos fechados, não consegui louvar. Eu fiquei como se eu estivesse abraçado com Deus ali. E comecei a chorar, lembrando quando o povo de Israel saiu do Egito. Como se eu estivesse no meio da multidão também sendo guiado por Deus. E eu olhava como se eu estivesse dentro da nuvem durante o dia, levando o povo, e a coluna de fogo à noite. Eu me senti como se eu estivesse no meio do povo de Israel. Mas também eu senti também o privilégio de saber que era Deus que estava tirando dali. E esse texto fala muito comigo, porque Deus dá umas lições assim para a nossa vida diária. Deus dá uma lição de casa para a minha vida, para a vida do crente. Isso me chamou a atenção e eu quero dividir com vocês nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Então, quando eu li esses 2 versículos, eu disse: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E ele disse: eu sou o Senhor. E é tão bom quando você sabe que você serve um Deus desse. E é tão maravilhoso quando você sabe que você adora um Deus como esse. Quem tem o poder de executar não precisa pedir nada para ninguém. Quando os irmãos estavam louvando aqui, eu me rendo, eu lembrei do batismo da minha filha, que foi um louvor que ela pediu, eu estou me rendendo, que quando ela, com 18, 19 anos, aquela vontade de você ver seu filho se batizar, aí você fica ansioso. Para onde eu ia, eu levava a ficha dentro do carro. A hora que ela pediu, a ficha está aqui. Mas nunca fui de dizer: você tem que se batizar, você precisa disso, você precisa daquilo. Não, mas a ficha estava lá dentro do carro. Na hora que ela disser: pai, eu quero me batizar, está aqui a ficha, não precisa preencher. Sabe, aquela coisa que com 20 anos, 19, 20 anos, ela se batizou. Ela fez instrução de batismo umas 3, 4 vezes. Toda vez que ia fazer instrução, eu quero fazer. Fazia, eu pensava comigo: é hoje, é agora. E ela: agora não, que eu ainda não estou pronta. E uma das coisas que me chamou a atenção e me preocupou muito é que ela dizia assim: todas as vezes que eu olho para o Senhor, eu vejo que eu ainda não estou pronta para me batizar. Olha como o negócio é sério. Olha como isso é sério, irmão. Todas as vezes que eu olho para o Senhor, eu vejo que eu ainda não estou pronta. Isso nos traz uma preocupação maior. Assim como o pastor me convidou para pregar hoje, a preocupação dobra. É uma responsabilidade, é um privilégio, mas dobra. Porque você está trazendo uma mensagem para a igreja de Jesus. A igreja que Jesus comprou com o seu sangue precioso. Então você não pode estar trazendo qualquer coisa. Você não pode estar enganando a igreja de Jesus. Isso me chama muita atenção por causa dessa responsabilidade. E quando ela disse para mim assim: pai, agora eu vou me batizar, ela louvou com esse louvor, eu me rendo. E eu lembrei ali, comecei, a chorar de tanto gozo na minha alma. Porque é tão bom você ganhar o filho dos outros para Jesus. Mas maravilhoso é quando você ganha o seu para Jesus. Você vê a sua casa servindo a Deus. Você vê o seu filho adorando ao Senhor. Você vê quantos que não querem saber de Jesus. Aí quando você olha para a sua casa, você vê o seu filho adorando a Deus. E eu olho para esse lado e eu vejo quantos jovens e adolescentes servindo a Deus. Vocês não sabem, eu sou fã de vocês. Sou mesmo, eu tenho uma paixão por vocês, porque eu vejo a misericórdia de Deus na vida de vocês. É a misericórdia de Deus que está na vida de vocês. Vocês podiam estar em vários lugares,
Mas por causa da misericórdia de Deus, vocês estão aqui louvando esse Deus. Amém, irmãos? E aí no versículo 3 diz: se o sangue vos será por sinal na casa em que estiver. Quando eu vir do sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu vier a terra do Egito. A marca de Cristo sobre a vida do crente, a marca de Jesus, é só pelo sangue que nós somos salvos. É o sangue de Jesus que nos faz ter esse privilégio de glorificar o seu nome e de exaltar esse Deus tão tremendo, o Deus que criou o céu e a terra. Irmão, você não serve a um Deus qualquer. Você não serve um Deus que precisa de alguém pegar e levá-lo para algum lugar. Você serve um Deus que disse: haja luz e houve luz. Você serve um Deus que disse: haja separação entre a terra seca e o mar, e houve a terra de separação. O centurião viu isso. Em Mateus capítulo 8, o centurião ele procurou Jesus para falar sobre o seu criado, e ele disse para Jesus: o Senhor não precisa entrar na minha casa, porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Centurião, que ele tinha mais ou menos aproximadamente 100 homens, que era chefe, que ele dizia: o seu servo faz isso e o servo faz. Ele dizia para que ele faz aquilo e o servo faz. Mas quando ele chegou perante Jesus, ele disse: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Uma só palavra tua, o meu servo será curado. Uma só palavra. O Senhor não precisa ir na minha casa. Nós servimos a esse Deus. Servimos um Deus que opera na igreja batista aqui no Serraria, mas também está operando lá no Japão, ao mesmo tempo que está operando aqui. É o mesmo Deus que, enquanto você está aqui, os seus familiares estão sendo cuidados por Ele também. Louvado seja Deus. Então, Êxodo capítulo 12, Deus fala para Moisés e Arão, um texto glorioso, e ele dá algumas lições aqui sobre esse, como nós devemos fazer, e qualquer vacilada nossa, irmão. E se o povo de Israel não tivesse feito assim como Deus disse, com certeza muitos deles teriam sido destruídos também, feridos naquela noite. No versículo 1 do capítulo 12 de Êxodo diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal mês, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A ordem de Deus é dizer: toma um cordeiro para cada família. E aqui me faz lembrar quando Deus disse para Noé fazer uma arca. Peraí, na época de Noé não chovia. Fazer arca para quê? A Bíblia não fala que Noé foi procurar para Deus. Mas por que o Senhor está mandando fazer a arca? Por que eu tenho que fazer a arca se não chove, Deus? A Bíblia diz que Noé obedeceu a voz de Deus. Deus deu as medidas da arca. Deus disse que era para, na verdade, fazer de acordo com o que ele estava falando. E a Bíblia diz que Noé fez de acordo com aquilo que Deus estava falando. E a Bíblia diz que depois de pronta, de todos os filhos de Noé, a nora e a sua esposa, todos os animais entraram, estavam dentro da arca. A Bíblia diz que Deus lacrou por fora. Irmãos, se Noé não tivesse feito de acordo com o que Deus mandou, com certeza não adiantaria nada Noé entrar na arca. Tinha que ser de acordo com o que Deus fez. E Deus aprovou tanto o projeto dele para o coração de Noé, porque às vezes a gente ouve, eu já vi quantas vezes a gente gosta de falar os sonhos de Deus. Na verdade, Deus coloca no seu coração os seus planos, o plano de Deus sobre a sua vida. E Deus colocou assim no coração de Noé o projeto dele, como ele deveria fazer. E Noé fez de acordo com o que Deus falou para ele. E aqui existe uma lição de casa para a nossa vida. Versículo 3 diz assim, versículo 4 diz: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo,
conforme o número das almas, conforme cada um poder comer. Para aí calculareis quanto basta para o cordeiro. Se a casa, até isso Deus diz, se a casa for pequena para o cordeiro, faz o seguinte: convida o vizinho e calcula a quantidade de almas para ver se eles conseguem comer o cordeiro. A preocupação de Deus com que ele já estava no seu coração em fazer no Egito. No versículo 5 diz: o cordeiro será sem defeito. O cordeiro de 1 ano, ou um cabrito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, versículo 5. E aqui eu fiquei deitado assim, coloquei minha esposa, falou: vou pegar essa coberta, já tinha feito tudo, vou pegar aqui para me cobrir um pouquinho. Eu falei: mas deixa eu quieto aqui. E quando eu estou com a Bíblia na mão, quando eu estou lendo, não gosto de ninguém me atrapalhar. Parece que tira a concentração, eu fico bravo, não quero ficar sozinho. Deus, de repente Deus está falando alguma coisa comigo ali, alguém chama e Deus falou e eu não prestei atenção. E aqui me chamou a atenção no versículo 5. Irmãos, será que Moisés não ouviu alguém dizer: mas para que, Moisés? Esse cordeiro perfeito, esse cabrito perfeito, Moisés? Para quê? Tanta coisa assim. Tem que ser de 1 ano, não pode ter defeito. Aonde vão encontrar um cordeiro, um cabrito de 1 ano que não tenha defeito, Moisés? Eu creio que Moisés disse para essas pessoas que perguntaram para ele: Deus mandou. Não me pergunte nada, Deus mandou. Deus disse que era um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito. Foi Deus que falou. Aí Deus me fez lembrar quando Jesus foi orar no Getsemane, levou seus discípulos e deixou alguns, e sobe só com Tiago e João e Pedro. Os 3 junto com Jesus, e Jesus começa a orar, e na oração de Jesus, uma angústia. Em Marcos, o capítulo 14, versículo 34, o versículo diz que Jesus está dizendo assim: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Olha que coisa incrível, o próprio Deus. E aí Jesus, ele ora e diz: se for possível, passa de mim. Em outras palavras, essa prova, tira de mim essa angústia, tira de mim esse momento que eu vou ter que passar, se for possível. Aí ele diz: mas todavia faça a tua vontade. E aí me chama a atenção quando nós dizemos assim: o eis-me aqui. Quando eu digo eis-me aqui, eu não posso mais fazer a minha vontade, eu não posso ter os meus planos como prioridade. Eu tenho que, na verdade, fazer a vontade de Deus, e todos os planos de Deus têm que ser prioridade para mim. Aí entra quando eu disse assim, que eu sou meio perfeccionista. Eu escuto algum apelo, alguma coisa assim, eu me cobro. Eu estava falando até para a Valéria hoje de manhã. Eu me cobro porque às vezes eu não posso fazer mais. Eu digo: Jesus, mas nem que eu podia fazer mais alguma coisa assim. E eu quero, na verdade, despertar isso dentro do teu coração. Que você também seja um pouquinho assim. Quando você ouvir um apelo, você possa se cobrar mais um pouquinho de você, não do seu irmão, não da sua irmã, mas mais de você. Será que eu não poderia fazer mais um pouquinho? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós pensamos que nós estamos ocupados demais, eu posso provar para os irmãos que nós temos um tempinho. Tem um livro que diz assim: como calcular o seu tempo, ou como você saber o seu tempo. Eu tenho esse livro e eu descobri que realmente eu preciso fazer mais coisas. Dá para fazer mais coisas. Um pastor, um amigo, disse, o irmão Zé Maconhece, o pastor Eliseu, ele disse que dá para fazer mais. Ele começou a fazer as contas em casa da sua vida, do que ele faz, do que ele fazia. Ele disse: dá para fazer mais um pouquinho. Ele fez a conta: quantas horas você dorme?
Aí eu durmo 8 horas, durmo 7 horas. Ah, tá bom. Quantas horas tem um dia? 24. Bem, se você dorme 8 horas, sobrou quantas? Quantas sobra? 16? Você trabalha quantas horas? Normalmente 9 horas, 9 horas e meia. 10 horas, vamos colocar 10 horas. Opa! Dormiu 8 horas, trabalhou 10 horas, que é quase impossível alguém trabalhar mais de 10 horas no dia. 8 com 10, dá quanto? Para 24, sobrou 6 horas. Não dá para fazer nada em 6 horas. Ler a Bíblia, visitar o irmão, orar por alguém, orar pela igreja. E você começa a ver que realmente nós temos tempo. Isso me fez me cobrar muito mais. Porque quando a gente cobra a si mesmo, é melhor do que quando você cobra os outros. E esse versículo 5, alguém chegou, mas tem que ser desse jeito, Moisés. Deus falou. Versículo 6. E eu guardarei até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o enrolará no crepúsculo da tarde, no declinado dia, à tardezinha, no declinado sol, até a tarde. Deus disse, ao 10º dia você pega o cordeiro, mas fica 4 dias, como se dissesse assim, esses 4 dias, vai ver se o cordeiro tem algum defeito, alguma coisa, dá tempo para ele ser trocado. Não sei se era isso, mas eu imagino alguma coisa assim. Se você perceber que algum defeito, dá tempo ainda você fazer alguma coisa. Tenta. Ao 14º dia, Deus está dizendo, ao 14º dia, agora você tem que ir. Ao declinar da tarde, ao declinar do sol até a tardecinha, ao declinar do sol até o pôr do sol. Você faz. Olha a lição que Deus está dando. E Moisés, por ser servo, ele começa a obedecer essas coisas. E no versículo 7, e tomarão o sangue e o porão a ambos os ombreiros da porta, a verga da porta, nas casas em que comerem. Aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Olha, comerão com pães ázimos e ervas amargas. Ervas amargas, Deus estava dizendo assim, você tem que comer para você nunca esquecer do seu sofrimento. Deus me trouxe lá de alguns anos atrás. Deus disse, lembra como era você? Você lembra como que era você? Você lembra como você está hoje? Você lembra que você não tinha controle dos seus costumes, daquilo que você era? Você lembra como você era escravo? Lembra como você é hoje? Você é livre. Lembra quem era você antes? Lembra quem é você hoje? Você não tinha o poder de dominar o vício, você era viciado. E Deus me fez lembrar, quando eu não era convertido, eu ia para o carnaval e virava a noite. Minha esposa nunca gostou do carnaval. Eu virava a noite, eu ia com a turma de jovens, solteiros, só eu casado. Olha que beleza. Deixava minha esposa e minhas filhas em casa e eu no carnaval, achando que eu estava arrebentando. Chegava em casa, minha esposa estava chorando às vezes. E aí, para os irmãos entender como Deus me fez lembrar, não é que Deus está cobrando o meu passado, mas Deus me fez lembrar do que eu era e o que eu sou hoje. Na verdade, eu tomava cerveja no pinico. Olha que coisa linda. Era assim mesmo, irmão. Tomava cerveja no pinico. Você entende isso? Aí, meio-dia, tinha o bar do charuto. Pastor Rinaldo sabe quem é o charuto. Alguns irmãos sabem aqui quem é o charuto. É vivo até hoje. Vai fazer uns 300 anos de idade, mas está vivo. Era a turminha que andava, o charuto, o Messias, o Jago. Eu era moleque novo, mas andava com essa turma. O Raimundo sabe. E aí eles compravam um trocinho de plástico e colocavam dentro do pinico. E a gente tomava cerveja, achando que estava.
E Deus me fez lembrar tudo isso. Lembra quem era você? Você não tinha um controle. Você fumava, lembra? E olha, hoje, você tem nojo de cigarro. Até o cheiro você tem nojo. Como Jesus é bom. Aleluia. Como Ele é glorioso. Glória a Deus. Como Ele é tremendo. Louvado seja Deus. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Aí aqui é o seguinte, não dá nem para escolher o que é para comer. Deus está mandando comer a fressura, Deus está mandando comer a cabeça de cordeiro. Quem já comeu? Que beleza! Cabeça de cabrito, irmão. Mas Deus está dizendo que é para comer. E aí? E pé de cabrito. Mas Deus disse que era para comer. E não podia ser cozido nem cru, tinha que ser assado no fogo. Uma certa vez eu preguei sobre isso e a pessoa disse: mas irmão, o pé. Mas Deus disse que era o pé. Deus disse que era a cabeça do cordeiro, a cabeça do cabrito. Eu não sei como estavam os olhos dele. Imagina os olhos do cabrito assado. A ver, na nossa vida tem algumas coisas que vêm também assim. Nós não aceitamos muito, mas Deus disse que era para fazer. Então, quando você disser eis-me aqui, pense bem. Quando você falar eis-me aqui, pense bem o que você está dizendo. Porque Deus está mandando você comer cabeça de cabrito. E aí, como você disse o eis-me aqui, você tem que comer. Deus disse que era para comer café de cabrito. Como você disse eis-me aqui, paciência. Você pode voltar atrás. Você tem que comer. E não pode ser cru. E nem cozido a água. Naquela noite deixa dele. Nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimar-nos-eis no fogo. Não podia passar. Tinha que ser naquela noite. O que sobrasse tinha que queimar. Tudo. Versículo 11 diz: dessa maneira comereis. Lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, como eles eis. A pressa é a Páscoa do Senhor. Irmãos, versículo 11 diz assim: pois comereis os vossos lombos, o quê? Os vossos sapatos aonde? E o vosso cajado na? Comereis apressadamente. A qualquer momento Deus pode levar a sua igreja. A qualquer momento Deus pode vir buscar a sua igreja. Comei com os lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão, porque a qualquer momento e apressadamente, porque a qualquer momento Deus tomará a sua igreja. E aí eu estava ali, o Simão louvando, e Deus me fez lembrar como se fosse no arrebatamento, aquela multidão entrando pelas portas e Jesus dizendo: venha, bendito do meu Pai, possuir por herança tudo isso que está aqui desde a fundação do mundo. E aquela multidão entrando, e Deus me fez lembrar de há 15 anos atrás eu tive uma visão, uma igreja lotada, mais de 200 membros, a igreja onde eu congregava, era como se fosse um arrebatamento, 6 pessoas subindo.
aquelas 200 pessoas, Deus mostrou uma irmã sendo arrebatada, só uma, mas dava para ver que eram mais 6, 7 pessoas que eram arrebatadas, onde tinha 200 aproximadamente. Deus mostrava uma irmã, e essa irmã, eu nunca contei isso para ela nunca contei, mas ela já partiu, e ela partiu, Senhor. Foi a única que deu, e eu fiquei desesperado. Por que eu fiquei desesperado? Porque eu estava vendo o arrebatamento, e eu não estava junto com aqueles 6 ou 7 que estavam sendo arrebatados. Me bateu um desespero muito grande. Então, comi apressadamente. É a Páscoa do Senhor. A Páscoa quer dizer passar por cima. O êxodo quer dizer sair. Pode acontecer a qualquer momento. Agora eu quero dizer para os irmãos, você imagina se alguém de Israel aqui não tivesse passado sangue nas unhas da porta? Não, eu vou passar só nas colunas da porta. Não vou passar nada. Não precisa não, meus irmãos. Passar só nas umbrais da porta já está bom. Não precisa ser um cordeiro de um ano, não precisa ser um cabrito de um ano. Vou pegar um bode. Tá, vou pegar um carneiro. Por que tem que ser de um ano? Vou pegar um carneiro, eu vou matar o carneiro. Não, eu vou pegar um bode, eu vou matar e vou passar o sangue. Com certeza o anjo da destruição tinha que passar ali. E com certeza ia ser destruído, porque ele não fez de acordo com o que Deus falou que era para fazer. Tem que ser de um ano e sem defeito. Ah, Moisés, isso é coisa da sua cabeça, Moisés. Por que tem que fazer tudo isso? Nós vivemos no Egito, nós nunca passamos por isso. Agora, porque nós estamos saindo do Egito, agora tem que fazer tudo isso, Moisés. Irmão, vir na igreja não é tudo. Vir na igreja não é o suficiente. Pregar não é o suficiente, irmão. Louvar não é o suficiente. Fazer parte de algum departamento não é o suficiente. Bom mesmo é quando você tem o seu nome escrito no livro da vida. Lucas capítulo 10. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram para Jesus: Mestre, olha, nós expulsamos o demônio e todos submete quando eles escutam alguém falar do seu nome. E Jesus disse: vocês estão alegres por causa disso? Porque expulsaram o demônio por causa disso? Alegrai-vos e sabei que o vosso nome está escrito no livro da vida. É muito mais importante, irmãos, o seu nome é escrito no livro da vida, do que pregar, do que louvar, do que vir para a igreja, do que expulsar demônio, do que fazer mil maravilhas. O seu nome escrito no livro da vida é muito mais importante. Mas lembre-se de uma coisa: tem que ser como Deus quer e não como nós queremos. Se for possível, passa, mas se não for, Deus, faça a tua vontade. Os irmãos estão aqui? Amém. Amém? Amém. Você entendeu, irmão? Amém. Igreja de Jesus, você entendeu? Amém. Não adianta. Não adianta ser obreiros, não adianta ser diácono, não adianta ser pastor. Se não tiver no centro da vontade de Deus, irmão, vai ver e não vai participar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida.